Está no ar o seu programa Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. Nessa semana nós vamos estudar sobre a graça e a lei de Deus. Vai ser um estudo a respeito de como esses dois elementos da Bíblia, a graça de Deus e a lei de Deus, se relacionam. Porque há uma crença popular por aí de que porque nós estamos vivendo sob a graça, já não temos mais obrigações em relação à lei. Será que isso é verdade? Nós vamos estudar sobre isso, tá bom? E para isso a gente tem aqui a ajuda dos nossos amigos, para a gente ir conversando no ar, né? Porque fora do ar a gente está conversando muito também. E a gente vai falar sobre esse tema, graça em oposição à lei. Vamos orar para a gente começar? Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá essa oportunidade de conhecermos mais um assunto da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale conosco a partir daquilo que o Senhor deixou revelado em Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Há uma falsa doutrina que coloca em oposição a graça e a lei circulando no mundo cristão. É mais ou menos o seguinte: nós estamos, alguns falam, na dispensação da graça. E na dispensação da graça não tem mais que guardar a lei. Ou nós estamos debaixo da graça e, portanto, nós não precisamos estar debaixo da lei. Nós já vimos, inclusive na semana passada, no programa sobre liberdade, que quando Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei, ele estava se referindo à lei cerimonial, pensando na circuncisão. Então não estava falando da lei de Deus dos 10 mandamentos. Mas é preciso que a gente entenda isso, porque essa oposição entre graça e lei, ela é prejudicial para uma vida cristã saudável. Porque na Bíblia a gente encontra sempre a união da graça e da lei. A questão é que cada uma tem uma função diferente na vida cristã. A função que a graça tem na vida cristã é uma. A função que a lei tem na vida cristã é outra. Mas uma não anula a outra. Há alguns que defendem que falar sobre a lei de Deus é anular a graça. E eu coloquei isso aqui porque eu já ouvi pregadores falando assim, olha, se você falar da lei, você já está anulando a graça de Deus. Como se fossem coisas autoexcludentes. Como se falar sobre a importância da lei de Deus acabasse com a graça de Deus. A graça de Deus, eu vou colocar logo essa ilustração, porque ela já nos ajuda a entender muita coisa. A graça de Deus é como um grande guarda-chuva, debaixo do qual estão todas as coisas que Deus nos oferece. Então, a lei, ela não é oposição à graça. A lei está debaixo da graça de Deus. Quando Deus estende a sua graça para a gente, Ele estende perdão, Ele estende salvação e Ele estende a possibilidade da obediência. Eu sempre lembro de 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de todo mal. Ou seja, não é só perdão, é você deixar de praticar aquelas coisas. Não é? Há poder na graça de Deus para a gente conseguir ser obediente. Então, o que a Bíblia diz sobre a relação entre a graça e a lei de Deus? Vamos começar com Atos 16, 30 e 31. Um episódio que Paulo estava preso e conversando com o carcereiro, aconteceu esse episódio aqui. A pergunta é: como nós somos salvos? Como é o mecanismo de salvação que Deus nos oferece? Atos 16, 31 diz assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então aqui está o requisito de Deus para a nossa salvação: crer no Senhor Jesus. Paulo, em Efésios capítulo 2, 8 e 9, diz alguma coisa semelhante. Ele diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
Então, é importante a gente entender o mecanismo da salvação quando a gente está começando a estudar sobre a lei de Deus. Porque nós não guardamos a lei para sermos salvos. Nós não guardamos a lei para ganhar méritos diante de Deus e então comprar a nossa salvação. Ok? As obras da lei, quando a gente guarda a lei, nós não estamos acumulando um valor diante de Deus para então, com esse valor, comprar a salvação. Não funciona assim. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Essa graça que é um presente imerecido, né? Graça é você receber de Deus uma coisa que você não merece. É diferente de misericórdia. Misericórdia é quando Deus te dá, ou melhor, vamos refazer aqui. A graça é quando você recebe de Deus uma coisa que você não merecia, a salvação. E a misericórdia é quando você não recebe de Deus uma coisa que você merecia. Por exemplo, a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que todos pecaram. Então, o que a gente merece de Deus? A morte. Mas por misericórdia, Ele não nos dá a morte. O que Ele nos dá? A vida, a salvação, pela graça dEle. A graça, Ele nos dá o que a gente não merece. Então, veja se eu entendi, pastor. Mediante a tudo isso que o senhor expôs, com relação à lei, seria um ato apenas de obediência e reconhecer que Deus, Ele é o nosso Deus. Não elimina, assim, igual pai e mãe. Você obedece o seu pai e sua mãe porque você os ama. A mesma coisa com Deus, eu acho que esse é o ponto, né? João 14,15, em João 14,15, Jesus falou assim, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então, a guarda dos mandamentos é uma demonstração de amor por Deus. O outro lado, né, a rebelião contra os mandamentos, é uma demonstração de que você não ama a Deus. E esse critério foi Ele quem estabeleceu. Abra a Bíblia aí em João 14,15. Diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, a guarda dos mandamentos não é uma forma de comprar a salvação. É uma forma de demonstrar o amor que nós temos por esse Deus que nos salvou. Agora, gente, quem entende o que Deus fez por si, não tem coragem de negar um pedido de Deus. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito distante do que Deus fez por nós, mas serve como ilustração. Imagina que, eu já falei nos episódios anteriores, né, que o Félix estava muito generoso, né? Ele veio distribuir o dinheiro, mas dessa vez ele está mais generoso ainda. E ele comprou uma Ferrari, aquela vermelhinha, bem bonita, do ano 0, e deu para o Anderson de presente. Tá bom, Anderson? Bom, né? Tá bom. E aí você pergunta, mas Félix, o que foi que eu fiz e tal? Não, você não fez nada, estou querendo te dar isso aqui de presente. Mas é o seguinte, eu comprei agora na concessionária, trouxe até você, agora eu preciso de uma carona de volta até minha casa. Você me dá uma carona? Aí você diz para ele assim, não, pega um Uber, né? Vai de ônibus. O que você seria, no mínimo? Ingrato, né? Ingrato. Agora, a salvação que a gente recebe de Jesus é infinitamente mais valiosa que uma Ferrari. Aí Deus nos dá essa salvação e nos diz assim, eu gostaria que você não tivesse outros deuses diante de mim. Gostaria que você guardasse o sábado, gostaria que você não mentisse, que não... E a gente diz assim, não vou fazer isso. É uma ingratidão inimaginável diante do que Deus fez por nós. Então, quando a gente compreende o que Deus fez por nós, nós nos dispomos a obedecê-lo como consequência da salvação que a gente recebeu. Pastor, aqui o senhor citou, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Por que o mundo cristão hoje despreza tanto os mandamentos de Deus e o quarto mandamento? Essa pergunta merece ficar no ar, né? Merece ficar no ar. Se está tão claro na Bíblia que guardar os mandamentos é necessário, a gente vai ver hoje, que os mandamentos não estão anulados, que os mandamentos são expectativas de Deus para nós, por que tanta gente despreza no mundo evangélico? Pergunta para se pensar, né? Você é evangélico.
por que se você entende tudo isso, por que você despreza a vontade de Deus? Acho que essa é uma pergunta para cada um responder para si. Né? Eu tenho a minha resposta, mas eu acho que cada um precisa analisar a sua vida. Por que eu estou me rebelando contra a lei de Deus? O que está acontecendo em mim? Mas vamos lá. Como nós somos justificados? Você sabe que o processo de salvação tem 3 passos, né? A justificação, a santificação e a glorificação. A justificação acontece no momento que Deus nos perdoa e atribui a nós a sua justiça, salvação. A santificação é um processo contínuo de ir se parecendo cada vez mais com Deus, né? Abandonando nossos pecados e parecendo cada vez mais com Deus. E a glorificação é uma coisa que acontece no futuro, quando Jesus voltar, ele vai tirar o pecado de nós e nos glorificar, ou seja, nos dar um corpo sem pecado, sem morte, sem nada. Então, como é que nós somos justificados? Essa primeira parte, como é que acontece? Romanos 3, 24. Justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente. Por que eu estou enfatizando isso? Porque algumas pessoas dizem assim, olha, aqueles que falam da guarda da lei são legalistas. E o que é um legalista? Um legalista é alguém que diz que nós seremos salvos porque guardamos a lei. Essa é uma pessoa legalista. Mas eu estou mostrando aqui em várias passagens bíblicas que a Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça de Cristo, justificados gratuitamente. A lei, a guarda da lei, não é meritória para a nossa salvação. Isso não indica que ela não deve ser guardada. Só indica que o lugar dela não é para nos salvar. O lugar dela está em outro ambiente que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Muito bem, nós entendemos isso, né? Salvação pela graça. Ninguém está falando aqui de salvação pelas obras. Salvação na Bíblia é pela graça de Cristo. Podemos usar como exemplo o ladrão, né? Porque, querendo ou não, ele não fez nenhuma obra na vida dele. Ele nem teve tempo de guardar o mandamento. Não seguiu os mandamentos, exatamente. Mas ele foi salvo. Foi salvo por Jesus. pela graça de Cristo, né? Um excelente exemplo. O ladrão não teve tempo de ser batizado, não teve tempo de guardar o sábado, não teve tempo de fazer nada. Mas ele foi salvo porque naquele momento ele entregou a vida a Jesus. Eu queria saber se o senhor tem como explicar. Tem certos pastores que pregam contra adorar a imagem de escultura. E em certo momento diz que a lei foi abolida na cruz. Como Deus vai agir com esses que pregam assim? Veja, isso é uma grande contradição, né? Não só quem fala de imagem de escultura, mas quem fala, por exemplo, contra o adultério. Onde é que está a lei contra o adultério? Lá em Êxodo capítulo 20. Fala sobre honrar pai e mãe. Onde é que está a lei de honrar pai e mãe? Lá em Êxodo 20. Então, assim, lá em Judas, na carta de Judas, pertinho do Apocalipse, Judas ensina que a gente trata os hereges, aqueles que são enganadores, com muito rigor, e aqueles que são os enganados, com muita paciência. Nesse caso dessa sua descrição aí, se esse pastor está fazendo isso por engano, Deus o trata com muita paciência e vai tentar mostrar a verdade para ele. Mas se ele está fazendo consciente do que faz, o tratamento de Deus será outro e vai ser com muito rigor. Porque aqueles que desencaminham os seus... Jesus uma vez falou assim, que aquele que desviaram dos seus filhinhos do caminho da verdade, seria melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se jogar no rio. O que é isso? É morrer, né? Morrer afogado. Porque Deus diz assim, se você desencaminha alguém do caminho da verdade, isso vai ser cobrado em alto preço de você. Então, é por aí, tá bom? Mas falando da verdade, falando do conhecimento da Bíblia, nós temos esse guia de estudos aqui. Vou mostrar aqui na câmera 1 de mais perto para você. Esse guia de estudos, ele é o guia de estudos à procura da verdade. E ele vai para a sua casa de graça. Aqui tem temas, por exemplo, como, será que Deus existe? Nós podemos confiar na Bíblia? E o pecado, como surgiu, como o mal entrou no mundo? São vários temas para você conhecer mais através da Bíblia. E esse material vai para a sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção, a impressão e o envio para a sua casa. Você só precisa pedir.
entra agora no site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, faz o seu cadastro e vai para sua casa sem custo algum esse material. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp, nós vamos te ajudar pelo WhatsApp, ou você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21 e esse material vai para sua casa sem custo algum. É um oferecimento dos Anjos da Esperança. Muito bem. Já que a gente entendeu agora como nós somos salvos, nós vamos agora para o texto dos 10 mandamentos de Deus, porque a gente entendeu que eles estão em vigor ainda. Mas pode falar, Félix. Pastor, a gente sabe que o ladrão, ele se arrependeu na cruz, né? Ele estava lá no lado de Deus. Mas quando você traz ele aqui à luz do Salmo número 15, né? Que são os que habitarão no tabernáculo com Deus. Se contradiz? Então, o Salmo 15 fala quem habitará no teu tabernáculo. Ele dá uma série de características, né? Aquele que não fala contra o irmão, aquele que não rouba, um monte de coisa. Veja, o que o Salmo 15 está dizendo é pessoas que persistem nisso e não se arrependem, não habitarão no tabernáculo. Como o texto que nós lemos, acho que na semana passada, de Paulo em Gálatas 5, falando que aqueles que são idólatras, que praticam imoralidade sexual, um monte de coisas, não herdarão o reino dos céus. Então, essas pessoas não herdarão o reino dos céus, essas pessoas do Salmo 15 não habitarão no tabernáculo de Deus porque elas não se arrependeram disso. Mas no momento que acontece como o ladrão da cruz, que se arrepende do que fez, a Bíblia diz que Deus apaga os pecados. Então, a diferença é alguém que insiste no pecado e alguém que pecou e se arrependeu. Então, o Salmo 15 não contradiz o ladrão da cruz, eles são complementares. Pastor, então nós estamos aprendendo aqui que a graça não anula a lei. Não anula a lei. A minha igreja não guarda as leis de Deus. O que eu devo fazer? Devo continuar nela? Essa pergunta eu vou devolver para você. Você acha que deve continuar numa igreja que não segue tudo o que a Bíblia diz? Não precisa me responder. Só estou te devolvendo a pergunta, porque eu não posso responder por você. É você quem tem que responder. Mas eu acho que pela sua pergunta você já sabe a resposta. Pastor, como devemos falar com as pessoas que usam? Eu conheço uma pessoa em particular que usa essa passagem do ladrão na cruz para procrastinar a sua redenção com Cristo. Essa pessoa precisa saber que ela não sabe a hora da morte. Porque o ladrão teve algumas horas ainda do lado de Jesus, mas e uma morte súbita? Né? Esses dias um amigo estava me contando a história de um conhecido dele que almoçou, deitou para dormir e nunca mais acordou. Então a gente não sabe quando é o dia. Né? Então você pode dar ali, vamos dizer, a sorte de você saber que você vai morrer daqui a 10 segundos. Pode ser que você não saiba. Então, procrastinar é o maior perigo do mundo. Né? Muito bem, então nós vamos ler agora o texto dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Confere aí na sua Bíblia, você de casa também, confere na sua Bíblia se esse texto que eu vou ler aqui na tela realmente está em Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos. Vamos começar. Antes de ler o versículo 3, que é o primeiro mandamento, eu quero ler os versículos 1 e 2. Anderson, você encontrou aí? Você pode ler para a gente, por favor, versículos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Isso são os dois primeiros, né? Veja que antes de Deus começar a anunciar o texto dos 10 mandamentos, o que ele diz? Eu sou o Senhor que te tirei do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Primeiro eu te ofereci a minha graça. E depois que eu te salvei da perdição, depois que eu te salvei do Egito, agora eu vou te colocar os 10 mandamentos. Você consegue ver a sequência certa até no texto dos 10 mandamentos? Primeiro vem a graça de Deus em salvar o povo do Egito da escravidão. Depois vem os 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus primeiro nos salva, independente
das nossas obras. A única coisa que a gente precisa fazer é, mediante a fé, agarrar a salvação em Jesus. Aí ele te salvou, aí ele diz, então agora eu tenho algumas coisas para falar para você. Pode falar. Pastor, então Deus oferece a graça e depois, como uma forma de amor e de conserto com o homem, ele dá a lei. Então, nesse caso, a lei é tratada como uma forma de organizar a vida em todos os sentidos do homem? Sim, a lei moral, os 10 mandamentos de Deus, eles são o padrão moral de Deus para o cristão. Depois você vai ver a lei destrinchada no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5 a 7. Jesus diz assim, não está escrito lá não matarás, mas o não matarás tem uma coisa mais ampla, você não pode odiar o seu irmão. Então, Jesus, ele estabeleceu ali o padrão de vida dos cristãos, exatamente. E aquilo ali é uma demonstração de amor, mas também é o parâmetro de vida, porque o cristão assim, olha, imagina, eu fui salvo por Jesus, e como é que eu tenho que viver agora? Vou te mostrar como é que você tem que viver. Tem 10 preceitos, ok? Então, é para a gente ter um parâmetro de vida. Eu tenho que viver respeitando meu pai e minha mãe, eu tenho que viver não tendo ídolos, eu tenho que viver não chamando o nome de Deus em vão, eu tenho que viver guardando o sábado. Então, é o parâmetro de Deus, é a moralidade de Deus para os seus filhos. Analisando isso, a gente até pensa que se todas as pessoas seguissem os 10 mandamentos de Deus, a nossa sociedade seria uma sociedade perfeita, né? Não, a gente Não estaria teria, no mundo... as atrocidades que tem hoje dentro do mundo que nós estamos, né? Veja, uma parte gigantesca das atrocidades que nós vemos na sociedade deriva da cobiça. Alguém que está infeliz porque o outro tem determinada coisa. Ou famílias que se destroem porque filhos não respeitam pais. Ou porque marido trai a mulher ou mulher trai o marido. Se a gente respeitasse os 10 mandamentos, a gente estaria vivendo numa outra sociedade. Uma outra sociedade. Pode falar, Anderson. Pastor, eu tenho uma pergunta. Por que tem outras religiões que seguem esses 10 mandamentos, mas não está de acordo com a vontade de Deus? Veja, eu não sei em que aspecto você fala de não estar de acordo com a vontade de Deus, mas se segue os 10 mandamentos, já está num bom caminho, né? Pode ser que, você quer dar um exemplo assim de não estar de... sim. Vejam, os judeus, quando você está falando dos judeus, por exemplo, eles obedecem aos 10 mandamentos, mas os judeus ortodoxos não creem em Jesus como Messias. E sem Jesus, a lei é vazia. Okay? Então, nesse exemplo que você me deu agora, não crer em Jesus torna a minha guarda da lei um negócio vazio, porque tudo começa nele. Ele produz em nós a obediência. E sem Jesus não existe cristianismo, né? Então, nesse exemplo que você deu, a falta de Jesus é um negócio assim, que anula completamente a importância da guarda da lei. Pastor, eu conheço pessoas que falam assim, que nós não somos capazes de guardar os 10 mandamentos. Ainda fala assim, Jesus já veio, já guardou, então nós não precisamos guardar. Isso tem algum fundamento? Que a gente não é capaz de guardar perfeitamente os 10 mandamentos, é muito claro. É por isso que existe o perdão. Mas o perdão de Deus não é uma autorização para a gente pecar, porque o desdobramento desse pensamento que você reproduziu é o seguinte: eu não sou capaz de guardar os 10 mandamentos. Jesus já guardou por mim, então não preciso mais guardar. Então, beleza, eu vou trair minha esposa. Posso? Não trai, não pode. Mas como é que eu não posso se Jesus já guardou por mim? Não preciso mais guardar. Não, esse aí você tem que guardar. Tá bom. Então Jesus guardou por mim, então eu vou roubar. Não pode roubar. Por quê? Não, porque é pecado. Mas se é pecado, então a lei está em vigor ainda. Vou te falar por que as pessoas usam esse argumento. Esse argumento tem um alvo. O alvo é o 4º mandamento. É o 4º mandamento. Você não vai encontrar nenhum cristão por aí dizendo que pode adulterar, que pode desobedecer pai e mãe. Nenhum. O alvo desses argumentos é o 4º mandamento, para dizer, esse aí eu não preciso. Esse aí eu não preciso. Pode falar. E por que o 4º é tão desprezado pelos cristãos? Veja, o 4º mandamento, ele é o símbolo do senhorio de Deus. E Satanás tenta... No Éden, Deus criou 2 instituições, o sábado e a família. E Satanás, ao longo da história, tem tentado destruir as 2 instituições, o sábado e a família. Então, não é uma coisa, a alguns cristãos, é uma artimanha do inimigo de Deus
para quebrar o senhorio de Deus, porque o sábado aponta para o senhorio de Deus, né? O sábado lá no quarto mandamento diz é do Senhor, seu Deus. Mas vamos ler aqui os textos dos 10 mandamentos. Tá? Então o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Qual é o cerne desse mandamento? A adoração, ok? Então a gente deve adorar somente a Deus. E por quê? Porque Deus é um Deus egoísta? Porque Ele quer tudo para Ele? Não. É que tudo que a gente adora nos transforma à imagem do ser adorado. Esse é o grande motivo. Qualquer coisa que você adorar, você vai sendo transformado à imagem daquilo que você adora. Só você vê aí quem adora bandas de rock ou esportistas e tal, você vai se tornando parecido com aquilo. Então, quando Deus diz, não tenha outros deuses diante de mim, Ele está dizendo, se você quer ser a minha imagem, adore apenas a mim. Pastor, e com qual embasamento a Igreja Católica mudou esses mandamentos? Com o mesmo embasamento que mudou o sábado, por exemplo, a vontade própria. Vontade própria. E eles admitem isso. Né? Naquele estudo que a gente fez sobre o sábado, eu não consegui ler para vocês um trechinho do Catecismo, de 1977. Mas eles dizem lá, qual é o dia de guarda da Bíblia? É o sábado. Por que vocês guardam o domingo? Porque a igreja mudou. Então, eles admitem isso, né? Eles são muito sinceros nesse aspecto. A igreja mudou. E essa questão do mandamento também eles mudaram. Inclusive, os 10 mandamentos católicos são diferentes desses 10 mandamentos aqui, né? Porque eles tiraram a questão de adoração de imagem e duplicaram o último mandamento e tal, para tirar o sábado também, domingos e festas. Então, foi tudo arbitrário. Vontade humana contra a vontade de Deus. Você está gostando do estudo? Então, não sai daí. E se você não estiver gostando, também não sai daí, porque tem mais coisas que a Bíblia quer falar para você. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, nesse episódio que está bem movimentado, muitas perguntas, e talvez essas perguntas que foram feitas sejam as suas perguntas também. Mas pode ser que você tenha outras perguntas e que não serão feitas aqui. Então, para te ajudar, eu quero te mandar esse material aqui para sua casa. Ele não é vendido, embora ele tenha um custo. O custo dele foi pago pelos Anjos da Esperança. Para você, esse material vai de graça. É só você pedir. E aqui tem um capítulo sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus, para você entender melhor. Você pede através do site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp aqui, e aí nós vamos ajudar você a fazer o seu cadastro a partir do WhatsApp. Ou você pode também ligar para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí você conversa com a nossa equipe, faz o seu cadastro e esse material vai para sua casa sem custos. Se você não acredita nisso, você ligou agora na Novo Tempo pela primeira vez, está dizendo, isso é mentira, uma TV não manda material para quem quiser no Brasil de graça. Então faz o teste. Entra lá em novotempo.com/escola bíblica, pede o teu material, a revista A Procura da Verdade, ou qualquer outro material que a gente tenha lá, e peça e você vai ver que vai chegar na sua casa sem custo algum. Faz o teste, tá bom? Vamos voltar. Então, nós lemos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, Êxodo 24:6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. Nós já discutimos isso aqui em programas passados, né? Ele está falando das consequências dos pecados dos pais. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento fala também de adoração, mas agora de não materializar Deus em um objeto, porque Deus é tão grande que ele não cabe em imagem alguma, mesmo que essa imagem seja gigantesca. Então, continua falando sobre a adoração. Terceiro mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Algumas pessoas tratam esse mandamento, o terceiro, simplesmente assim, olha, você não pode falar o nome de Deus. Se você tropeçou, chama outra coisa, mas não chama o nome de Deus. Porque se você ficar falando, você vai tomar o nome de Deus em vão. Não é exatamente isso. Até porque se você tropeça e dói,
é melhor você chamar por Deus do que pelo outro, né? Então, não é exatamente isso. É lógico que a gente não vai ficar fazendo piadinha com o nome de Deus. Mas qual é o sentido mais profundo desse texto? Na antiguidade, nos tempos bíblicos, o nome representava a dinastia, a família. Por isso que a gente diz assim, fulano era filho de Davi, mas ele é tataraneto. Por quê? Porque ele carregava o nome de Davi. Então, na antiguidade, o nome representava a família, a honra da família. Tomar o nome de Deus em vão é você dizer que é de Deus, dizer que é um cristão e se comportar como quem não é cristão. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2001, houve aquele ataque às Torres Gêmeas, né? lá em Nova York. E até então, praticamente ninguém conhecia a família Laden. Até que o Osama Bin Laden foi acusado como mentor daquilo tudo. Laden é o nome do pai dele. Osama Bin é Osama, filho de, Bin significa filho de Laden. Até onde a gente saiba, o Laden, pai, não era um terrorista. Mas a família Laden foi manchada porque o Osama usou o nome da família de maneira vã. Você entende isso? Então, o que é tomar o nome de Deus em vão? É quando eu me digo cristão e não ajo como cristão. Quando eu me proclamo cristão, mas eu não trato as pessoas como um cristão trataria. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É você representar de maneira errada o nome de Deus. Tá bom? Quarto mandamento. Eu acho que a gente já discutiu bastante esse, então vamos só ler o texto, tá bom? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Nós já discutimos bastante sobre o sábado aqui. Se você perdeu o nosso programa sobre o sábado, é só procurar nessa sequência aqui das crenças populares, o programa que fala sobre o domingo como dia de guarda, e você vai ter uma explicação mais ampla a respeito desse dia. Mas esse é o 4º mandamento da lei de Deus. 5º mandamento. Agora vamos fazer uma coisa aqui, ó. Você percebe que os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus falavam da nossa relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não toma o nome de Deus em vão e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Era a relação nossa com Deus. A partir de agora, do 5º mandamento, é nossa relação com o próximo. Não honrar pai e mãe, não mentir, não matar, essas coisas todas. Há uma divisão clara nos 10 mandamentos entre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você lembra que um dia perguntaram para Jesus qual é o mandamento mais importante? E ele resumiu a lei dizendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Jesus não estava anulando os 10 mandamentos quando ele falou isso. Ele estava resumindo os 10 mandamentos. Como é que a gente resume os 10 mandamentos? Os 4 primeiros falam sobre amar a Deus sobre todas as coisas e os 6 últimos sobre amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele não está anulando a lei, ele está resumindo a lei. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é guardar os 4 primeiros. Amar o próximo como a ti mesmo é guardar os 6 últimos. Ok? Muito bem. Então vamos para o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui a sua relação com seus pais. E se você não consegue honrar os seus pais, provavelmente você não vai honrar ninguém na vida, não é? Vamos lá. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.
tem uma outra coisa interessante sobre os 10 mandamentos. Você percebe que começa do mais amplo e vai para o mais íntimo? O que é o mais amplo? Não ter outros deuses diante dele. O que é o mais íntimo? A cobiça. Porque quando você está sendo idólatra, dá para as pessoas perceberem. Você está sendo idólatra. Mas quando você cobiça, só você sabe. Então é do mais amplo para o mais particular. E a cobiça talvez seja um dos mais desafiadores. Porque a cobiça é um negócio que ninguém vê, ninguém consegue te corrigir. Só você e Deus podem saber se você está cobiçando alguma coisa. Se você está chateado porque o outro tem alguma coisa e você não gostaria que o outro tivesse. Mas você gostaria de ter o que o outro tem. Né? Então, os 10 mandamentos estão organizados assim. Como foi que Deus registrou os 10 mandamentos? Deuteronômio 4, 12 e 13. Olha que texto interessante. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo sobre tábuas de pedra. E isso aqui tem um significado. Porque Deus poderia ter falado para Moisés escrever, mas ele disse, não, essa parte eu vou escrever com o meu próprio dedo. E sobre a pedra, não foi sobre papel, não foi sobre papiro, não foi sobre nada disso, foi sobre a pedra. Representando o quê? A perpetuidade da lei de Deus. Ele escreveu com o próprio dedo. E amigos, se Deus escreveu com o próprio dedo, apenas ele teria autoridade de dizer que não valia mais. Mas você não encontra nenhum texto na Bíblia dizendo que os mandamentos não devem ser mais guardados. Pelo contrário, você só encontra na Bíblia reforço de que quebrar os mandamentos é pecado. Ok? Então vamos lá. Como Davi se referiu aos mandamentos? Salmo 19, 7 e 8 diz assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aqui tem uma figura de linguagem muito comum nos textos poéticos da Bíblia, que a gente chama de paralelismo poético. O que é o paralelismo poético? É quando uma expressão está em paralela com a outra e significa a mesma coisa. Quais são os paralelos aqui, ó? A lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor e os mandamentos do Senhor. Isso tudo está em paralelo. Então, tudo isso se refere aos mandamentos de Deus. E quais são os adjetivos dados? Revigora a alma, são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes, dão alegria ao coração, são límpidos e trazem luz aos olhos. Ou seja, quando nós guardamos os mandamentos, nós recebemos de Deus todos esses benefícios. E veja, Davi escreveu sobre os mandamentos em diversos dos seus textos. E ele era um profeta. Deus poderia ter inspirado a Davi para dizer assim, olha, vai ser isso até Jesus. Depois de Jesus não precisa mais guardar mandamento nenhum. Mas nós já vimos que não tem lógica teológica você dizer que os mandamentos foram cumpridos por Jesus, portanto não precisa mais cumprir. Ok? Vamos lá. A recompensa em guardar os mandamentos, Salmo 19, 9 a 11, diz assim, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhe. Naquele episódio sobre a liberdade, nós vimos, né, que está dentro da lei de Deus, debaixo da lei de Deus, né, dentro dos limites que Deus estabelece, nos traz segurança, confiança, nos traz liberdade. Então, quando a gente guarda os mandamentos de Deus, nós ganhamos tudo isso. Agora a pergunta é, os 10 mandamentos não foram dados apenas para os judeus? Porque Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos e deu para os judeus,
Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro, não tinha outra nação para quem Deus entregar naquele momento. Ele ia entregar os 10 mandamentos para os egípcios, idólatras. Ele ia entregar os 10 mandamentos para os fenícios, para os assírios. Não. O povo que ele tinha escolhido para espalhar a sua mensagem era o povo judeu, então tinha que entregar para eles mesmos. Segunda coisa, a lei foi entregue aos judeus para ser compartilhada por toda a terra. Eu quero mencionar João 4:22. Vamos ler lá? João 4:22. Depois você pode ler os outros textos que estão ali. Mas João 4:22. Conversa de Jesus com a mulher no poço. E ele diz assim, João 4:22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Por que ele diz que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus era judeu, mas ele estava estendendo a salvação aqui para uma mulher samaritana. Ou seja, os judeus receberam essa mensagem de salvação, receberam esses textos sagrados, não para ficar para eles, mas para espalhar esses textos pela terra toda. 3. Os princípios dos mandamentos são anteriores ao Monte Sinai. Ou seja, os princípios da lei de Deus já existiam antes de Deus escrever com o seu dedo. Vamos conferir? Em 2 Pedro 2,4, diz que anjos pecaram antes da fundação do mundo. Olha, se há pecado é porque havia um parâmetro de julgamento. Você não pode dizer que há pecado se não há lei. Aliás, essa é outra coisa que a gente poderia falar para a pessoa que você mencionou. Se não tem lei, se não tem um parâmetro de julgamento, não tem pecado. Porque o julgamento de Deus vai ser feito baseado na sua lei. Ele vai dizer, olha, estava escrito não matarás. Você matou, mas se arrependeu. Está salvo. Estava escrito não matarás, você matou e não se arrependeu. Então você está perdido. Então, se não tem lei, não tem julgamento. E você acaba com a história da redenção. Ok? Então, anjos pecaram. Em Romanos 5, 12 a 14, diz que Adão pecou. Ora, se Adão pecou, é porque tinha um parâmetro de julgamento. A lei não estava escrita ainda, mas os princípios já existiam. Gênesis 4, 7 diz que Caim pecou quando ele matou Abel. Ora, se ele pecou é porque matar era pecado. Não estava escrito ainda, mas o princípio já existia. Gênesis 13, 13 diz que os sodomitas pecaram. E ainda não existia o não adulterarás escrito, mas eles pecaram porque eles tinham relações sexuais fora do casamento, como Deus estabeleceu. E Êxodo 16, 21 a 23 fala que era pecado colher o maná no sábado. Lembra que eu falei para vocês? E não estava escrito ainda o mandamento, lembra-te do dia de sábado. Então, os mandamentos, os princípios dos mandamentos já existiam mesmo antes das tábuas serem escritas. Agora vamos para alguns adjetivos que a Bíblia fala para os mandamentos. Você quer falar, Anderson? Não? Alguns adjetivos que a Bíblia fala para os mandamentos. Eu só vou mencionar aqui, porque são muitos textos, não vai dar tempo a gente ler. Mas, por exemplo, a Bíblia diz em Salmo 19, 7, que a lei, os mandamentos são fiéis e perfeitos. A lei é fiel e perfeita. Ok? Romanos 7,12 diz que a lei é santa, justa e boa. Santa, justa e boa. Salmo 119, 151 e 152 diz que a lei é verdade e é eterna. O Salmo 119, 172 diz que a lei é justiça. O Eclesiastes 12, 13 diz, para quem é a lei de Deus? E aqui eu quero ler esse texto com vocês. Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes ali coladinho em Cantares. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Diz assim, ó. Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes é logo antes de Cantares, né?
coladinho em Cantares ali. Eclesiastes 12:13 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Talvez na sua Bíblia diga assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Essa palavra, essa letrinha aqui, i, né, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, ela é no hebraico um vav. E o vav, ele poderia ser traduzido como isto é, ou seja. Então aqui poderia ser assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus, ou seja, guarde os seus mandamentos. Então, quando a gente teme a Deus, a gente guarda os mandamentos de Deus. É uma demonstração do nosso temor a Deus. Muito bem. Tem lei no Novo Testamento? Porque alguns dizem, não, a lei é coisa do Antigo Testamento. Então, vamos lá. Jesus foi quem proclamou a lei. Em João 8,58, Jesus diz assim: antes de Abraão existir, eu sou. E em Êxodo 3,14, Moisés pergunta para Deus: quem eu digo para o faraó que me enviou? Ele diz: diga que o Deus eu sou te enviou. Lembram disso? Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o Deus eu sou do Antigo Testamento. Não sei se você sabia disso, mas todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento são Jesus pré-encarnado. É ele quem diz: haja luz e houve luz. É ele quem escreve a tábua dos 10 mandamentos com a sua mão. É ele quem aparece para os profetas, para Abraão, por exemplo. Então Jesus está no Antigo Testamento, ele foi quem fez a lei. Ora, se ele fez a lei, ele teria autoridade para anular essa lei. Mas ele anulou? Não. Vamos ler esses versículos aqui, ó. Jesus falou: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quiser entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Jesus falou. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, aqueles que praticam o mal. Em algumas versões está assim: afaste-se de mim aqueles que praticam a iniquidade. E iniquidade é anomia. Anomia é a negação, nomos, lei. Afaste de mim aqueles que negam a lei. Ou seja, era gente religiosa que fazia coisa no nome de Jesus, mas que não guardava a lei. Mateus 5,18, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. 14,15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus confirmou a lei com as palavras dele e com as ações dele, guardando a lei, ok? E como foi que Tiago classificou a lei de Deus? Ele diz que a lei é a lei da liberdade. E agora eu quero ler esse, ó. Tiago 2,8, ele diz: será feliz naquilo que fizer, se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada nas Escrituras. Ok? E aí Romanos 7,7 nos diz qual é a função da lei. E qual é a função da lei? A função da lei é demonstrar o nosso pecado. A lei é como um espelho. Quando você está com o rosto sujo, você vê que você está com o rosto sujo aonde? No espelho, certo? Mas você passa o seu rosto no espelho para limpar? Não. Você pega a água e lava o seu rosto. A lei é como se fosse o espelho que demonstra o nosso pecado. Mas quem nos salva, quem nos limpa, é a água da vida, Jesus Cristo. Então a lei de Deus não nos salva, mas ela indica o nosso pecado e nós vamos a Jesus para sermos salvos. A lei não foi anulada, ela só tem uma função específica e por isso nós precisamos respeitá-la e guardá-la conforme Deus nos pede. O que é que você acha de falar com Deus sobre isso enquanto você ouve esse hino?
que desabrocha no jardim, os raios do sol e o orvalho da manhã. Tudo Ele fez por te amar, criou muitas belezas pra você alegre contemplar. Foi pensando em você que Ele se entregou, deu a vida por amor numa rude cruz. Foi pensando em você que Ele prometeu e logo cumprirá. É verdade, Ele voltará. O teu amor vence os contrastes do viver, qual vento a soprar, Ele alcança os corações. Tudo Ele faz por te amar, criou a natureza pra você alegre contemplar. Foi pensando em você que Ele se entregou, deu a vida por amor numa rude cruz. Foi pensando em você que Ele prometeu e logo cumprirá. É verdade, Ele voltará. Foi pensando em você que Ele se entregou, deu a vida por amor numa rude cruz. Foi pensando em você que Ele prometeu e logo cumprirá. É verdade, Ele voltará. Foi pensando em você, pensando em você. É isso, e quando Jesus fez a lei, foi pensando em você também. A gente dá parâmetros de vida, né? A forma de conduta de um cristão. Ali está, o cristão precisa amar o próximo como a si mesmo, cumprindo aqueles 6 últimos mandamentos, e ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas, cumprindo os 4 primeiros mandamentos. Isso é muito simples de entender. É só você pensar na relação de pai e filho. O pai ama o filho incondicionalmente, mas o pai estabelece regras para que os filhos possam seguir. E essas são as regras que Deus estabelece para a gente. A gente consegue guardar perfeitamente? Não, de vez em quando a gente escorrega. Mas a gente não escorrega porque a gente se rebelou contra a lei de Deus. A gente escorrega porque nós somos pecadores. Aí a gente vai lá, pede perdão, Deus nos perdoa e a gente volta a caminhar naquele caminho. E a gente vai fazer isso até o dia da volta de Jesus. E o meu convite para você é que você aceite essa mensagem. Talvez alguma coisa que eu falei aqui hoje seja novidade para você. Bem, se for novidade, vá buscar mais. Pesquise mais. No nosso site biblia.com.br tem vários artigos para você se aprofundar nesse assunto. Mas não rejeite, não se rebele contra a lei de Deus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de conhecer mais sobre esse assunto. Agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe no coração de todas as pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, para que elas possam entender profundamente e viver essa mensagem. Não é fácil, Senhor, mas contigo é possível. E nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus.
Amém.